Olá pessoal, nessa aula eu vou fazer a apresentação de alguns recursos do roteador Romax HGB 10R dígito 02, né? Vou fazer a parte de liberação de portas, DMZ, reserva de IP nele e o DDNS, a gente vai comentar um pouco sobre ele. Bom, a parte de portas restritas aí, como eu tinha falado em outro vídeo aí, existem portas que são realmente bloqueadas aí para qualquer tipo de cliente aí, sendo um assinante net pelo menos, sendo com a net, né? E para IP dinâmico aí essas portas são bloqueadas, somente para IP fixo que é liberado, essas portas aí no caso. Bom, essa aqui seria a parte frontal do aparelho, ele mostra aqui o LED Power, que é quando está ligado na energia, né? DS, o S, que seria o DS, o sinal direto, o S, sinal de retorno. Online é quando ele está conectado com a internet, né? O Ethernet seria a conexão do cabo de rede atrás. 2.4G é a frequência mais utilizada aí, que alcança mais distante, né, do equipamento aí no caso. O 5G é a tecnologia nova aí que vai funcionar mais próximo do equipamento e tem uma largura de banda maior. E aqui tem TEL 1 e TEL 2 se tiver duas linhas diferentes de telefone. E o botãozinho do WPS aí para conectar no dispositivo sem precisar de digitar a senha, né? Na parte traseira dele aqui no caso, deixa eu ver se consigo dar um zoom aqui para poder mostrar para vocês. Infelizmente não está permitindo fazer isso. Deixa eu ver aqui. Não. Ó, dando um zoom aqui, ele tem o TEL 1 e TEL 2, né? Tem as quatro portas de rede aí, LANs no caso. Esse aqui está aparecendo uma conexão USB, tem alguns que tem, mas é desabilitada no caso, é para recurso futuro. A conexão do cabo coaxial, a alimentação da energia, geralmente o botãozinho de reset ele fica aqui mais ou menos. Fica um botãozinho de reset para resetar caso seja necessário. Mas vamos lá. Iniciando aqui a parte de configuração, isso que eu vou fazer está na etiqueta do aparelho. Eu vou pegar o endereço de MAC dele e colocar no usuário e na senha. Só que a diferença é que o usuário eu vou apagar os 6 primeiros dígitos, eu vou digitar NET em letra maiúscula, underline, os 6 últimos dígitos e vou iniciar a sessão aí. Ele abre aqui na página inicial. Se no caso eu quisesse configurar ele, por exemplo, desculpa, se eu quisesse configurar ele, por exemplo, nas duas redes 2.4G e 5G, seria aqui, né? O cansativo é que é assim, esse equipamento, no caso, você tem que configurar uma rede, aí você clica aqui em cima, né? Se ele não tiver ativado, você ativa, coloca o nome de uma rede, aplica a configuração, vem em Security aqui para você configurar a senha, sempre nessa opção aqui onde está escrito WPA. Aí ele mostra aqui a senha atual, né? Se você clicar aqui no display. Para 5G é a mesma coisa, eu tenho que colocar o primeiro no 5G, se ele não tiver ativado eu ativo, coloco o nome da rede aqui. Eu não posso esquecer sempre para o 5G colocar no início para diferenciar uma rede da outra, da 5G e a 2.4G, vem Security e aqui seria a opção da senha. Isso aqui é o que a gente está acostumado a fazer, a parte de configuração, né? E sempre quando eu fizer eu aplico as configurações aqui. Mas uma informação importante que eu quero passar para vocês é nessa opção aqui escrito Advanced Setup. Sempre quando eu quiser fazer, por exemplo, aí uma verificação aí de redirecionamento de portas, essas coisas aí, a primeira coisa, verificar se ele está com o IP reservado para esse roteador mesmo, 92.68.0.1, ele está na classe C, tá certo. Não sei porquê, mas ele aqui ele está aparecendo configurado. Esse, não sei se veio de fábrica, ele está reservado do IP10 até o 254, mas no caso eu poderia alterar aqui para o 2 e aplicar as configurações, porque ele libera uma margem maior de dispositivos conectados a ele aí. Mas não é o caso, eu não vou precisar fazer isso agora. Eu vou vir na opção NAT. Na opção NAT aqui eu venho nessa opção Porting, né? Na opção Porting aqui seria a parte de direcionamento de portas aí no caso. Aqui, por exemplo, se eu quisesse adicionar lá um servidor aqui para fazer o direcionamento de portas, eu venho aqui, coloco o nome da aplicação, né? Ou se eu quisesse selecionar alguma aplicação aqui, eu poderia selecionar também, mas não é o caso. Tico aqui nesse de baixo. E aqui é a parte das portas que eu vou liberar. Por exemplo, eu vou liberar a porta 80 a 81, porque já tem uma porta configurada nesse roteador, então eu vou ter que fazer a liberação de outra porta diferente. O serviço aqui sempre deixa DHCP mesmo, nos dois. Feito isso, eu vou aplicar as configurações. Ele já está salvo aqui o direcionamento de portas. Se eu quiser escolher algum, por exemplo, eu venho aqui
e tico, né? E só removo aqui, no caso, mas nesse caso eu não vou remover. Venho aqui em DMZ, na opção DMZ seria para mim adicionar o número de IP do servidor, por exemplo, 192.168.0. Sei lá, 135 seria o número do IP do servidor. Aí eu viria aqui e aplicaria as configurações. Automaticamente ele já entra em DMZ. Isso serve, como eu falei em outros vídeos, para liberar o acesso a servidores aí na hora do redirecionamento de portas. Aí ele resolve bastante aí nessa parte. Aí, no caso, deixa eu só dar uma olhada aqui na parte de reserva de IP. Aqui está tudo certo. A parte de NAT também. A parte de security, uma informação importante que eu queria acessar era a parte dos níveis de sinais. Para mostrar para vocês aí, MTA status. É aqui? Não, Cable Modem Connection. Deixa ele atualizar aqui. Isso mesmo, ó, na opção Cable Modem Connection, ele mostra aqui os níveis de sinais. Aqui dá pra ver legal, ele mostra aqui, ó, o downstream, né, que seria o sinal direto. Aqui ele mostra pra mim que ele mediu 16 portadoras de downstream, ou seja, 16 caminhos, né, de downstream. O importante aqui para mim é a coluna Power, que trabalha de mais 12 a menos 12, que é o nível do sinal direto, ou conhecido como RX, ou portadora digital. Ele está batendo em todas as linhas aqui entre mais 12 a menos 12, então ele está perfeito aqui para mim. O nível de SNR seria a relação entre o sinal e o ruído existentes em um canal de transmissão. Seria o nível de ruído do sinal direto, que eu só consigo medir aqui através dessa página interna, né, o direto, não consigo de retorno. Aí ele trabalha acima de 35. E todas as linhas está batendo acima de 35 aqui, então ele está perfeito para mim. Upstream seria o sinal de retorno. Aquele mede 4 portadoras. Para mim a coluna Power é importante, que é o nível de canal de retorno conhecido como TX, que trabalha de 38 a 51. E eu acredito que seja isso, pessoal. A parte de liberação seria isso. No caso, né? Acho que não tem mais nada que possa... aqui no caso seria a parte de reserva de IP, por exemplo. Se eu quisesse colocar um endereço de MAC aqui e reservasse um IP, digamos que, por exemplo, se aqui fosse o endereço de MAC do meu dispositivo, aí eu colocaria aqui para fazer uma reserva de IP, por exemplo. Quer ver? Deixa eu mostrar aqui rapidinho. Apago aqui. Digamos que aqui fosse o endereço de MAC de algum dispositivo que está conectado à minha rede aí. Eu colocaria aqui o endereço de MAC. Aqui eu colocaria o número de IP que eu ia reservar para ele, por exemplo, 92.68.0.34, que seria na mesma classe. E eu aplicaria as configurações. Automaticamente ele já está reservado o número de IP para esse dispositivo. Essa parte de reserva de número de IP é somente utilizada para o caso de eu utilizar, no caso, sei lá, se for acessar alguma câmera remotamente, por exemplo, algum dispositivo que eu queira acessar na minha rede, aí eu preciso colocar esse número aí de IP, no caso, né, e o endereço de MAC desse dispositivo que eu quero reservar o número de IP, porque como o IP é dinâmico, toda vez que ele acessar, ele altera o número de IP, o DHCP que faz esse papel de alterar o número de IP do dispositivo. Eu preciso reservar um número de IP para ele. Além de reservar o número de IP, existe um outro recurso chamado DNS, que é esse Dynamic DNS. Eu preciso adicionar aqui um servidor de DNS, só que esse modelo de roteador ele só permite colocar contas aí do servidor de DNS. Eu colocaria o hostname aqui, que é cadastrado no próprio site aí no caso, e aqui eu colocaria a senha e aplicaria as configurações. O que seria esse DNS aqui? Ele é um intermediário que na verdade é assim, toda vez que eu for acessar minha câmera ou meu dispositivo remotamente, quando ele não tem um sistema de web service de vídeo, ele passa por esse DNS antes para saber se foi alterado o número de IP do meu modem instalado na minha casa, quando eu for acessar remotamente algum recurso dentro da minha residência ou dentro da minha empresa. Se eu não colocar esse DNS, não adianta eu configurar essa liberação e essa reserva de porta, porque ele não vai acessar esse dispositivo, mas isso só é levado em consideração quando é um dispositivo que eu estou utilizando que não tem nenhum servidor para gerenciar ele. Eu estou fazendo um gerenciamento por conta própria.
E eu acho que é isso aí, pessoal. Acho que a aula de hoje seria isso. Nas próximas aulas a gente vai formulando novos vídeos. Um bom dia a todos aí.